Esse é o nosso primeiro programa e eu vou dar um presente para vocês, a Fazenda Samambaia. Professor Antônio Eugênio Toloar, engenheiro químico militar, professor da UCP, ex-presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, que é nosso convidado e vai nos contar a história da fazenda. Também o proprietário da fazenda, Jean Charles Barreto Góes, diretor-presidente do INSCA, Instituto Samambaia de Ciência Ambiental, com ênfase em educação ambiental, junto às escolas da rede pública, municipal, estadual e escolas particulares também. Eu vou passar a palavra para o professor Eugênio Toloar, que vai nos contar como começou a história dessa fazenda, que precede, inclusive, a história da própria cidade de Petrópolis. Professor, por favor. A Fazenda Samambaia, que nós temos aqui, a Casa Grande, à minha direita, ela é um dos pontos, talvez um dos 10 pontos mais importantes e mais tradicionais em toda a história de Petrópolis. A fazenda, ela tem origem na divisão das Sesmarias que foram distribuídas aqui nessa região no final dos anos 1600, início dos 1700. Essa região toda foi dividida em Sesmarias. Essas Sesmarias, posteriormente, que eram extensões muito grandes, 6 léguas de frente, 6 léguas de fundo, elas foram divididas e herdadas ou vendidas pelos proprietários, a herdeiros ou a compradores, e aí se transformaram nessas fazendas todas da nossa região, da qual a Samambaia era uma das mais importantes. Havia outras, do Alto da Serra para cá, por exemplo, nós tínhamos a fazenda do Itamaraty, onde era a antiga a fábrica de papel, hoje um supermercado. Depois a fazenda da Samambaia, a fazenda do Padre Correia, a fazenda do Santo Antônio. Do outro lado do rio Piabanha, a fazenda Manga Larga, uma enorme fazenda. A fazenda do Rio da Cidade, onde hoje é a Estrada do Contorno. E outras fazendas menores aqui, como a da Engenhoca, Olaria e outras aqui na região, Retiro e etc. A fazenda da Samambaia, ela é mais antiga que ia fazendo Padre Correia, cujo nome original era o Sítio da Ponte. Elas são as mais antigas da região. Mas a história da fazenda que nós queremos contar, ela não começa aqui, começa na fazenda do Rio da Cidade, que era lá onde hoje é a Estrada do Contorno, quando um minerador português, Manuel Correia da Silva, depois de ter enriquecido em Goiás com a mineração, ele veio e casou-se com a filha do proprietário da fazenda do Rio da Cidade. Esse minerador chamava-se Manuel Correia da Silva e casou-se com a Maria Brígida Goulão, filha do proprietário da fazenda do Rio da Cidade, uma pessoa muito rica também. O Manuel Correia da Silva era muito rico. Eles tiveram 6 filhos. Um dos filhos dele, uma das filhas dele, a Maria Brígida, herdou, pela morte dos pais, a fazenda Samambaia. Posteriormente, ela casou-se e veio morar aqui na fazenda, quando então teve apenas um filho, que chamava-se Luiz Correia da Silva. Luiz Dias Correia, não é Luiz Correia da Silva, Luiz Dias Correia. Ele ordenou-se sacerdote, padre, foi transferido para São José do Rio Preto, que era uma freguesia muito antiga, e ali passou de 10 a 15 anos. O casamento da Maria Brígida foi no final dos anos 1700. O padre Luiz Dias Correia,
Ele nasceu em 1780. E ele, quando ele voltou para a fazenda, convocado pelos poderes aqui católicos, né, os bispados da região, isso foi mais ou menos em 1847. Por que ele veio para cá, de São José do Rio Preto? Porque Petrópolis tinha sido criado, tinha sido elevada à condição de paróquia, freguesia, paróquia, e precisava de um vigário colado aqui na região. Aí ele foi chamado, como era uma pessoa da região, ele foi chamado. O vigário colado era uma pessoa importante na região, porque ele fazia o papel do cartório hoje. Ele fazia todos os registros de nascimentos, de falecimentos, casamentos, nas eleições, nas escolhas. Ele tinha que apresentar todas aquelas relações dos moradores da região. E ele era um funcionário e ganhava, ele recebia um vencimento, um salário do Império para exercer essa função. Daí a sua importância na região. Ele precisava de uma igreja, que era a igreja paroquial, e essa igreja era a capela da Fazenda Samambaia, do qual ele era proprietário. Enquanto na Petrópolis recém-criado, não construía a sua igreja, que seria na frente do Museu Imperial, construída mais ou menos em 1880. Mas a capela da Samambaia aqui era a igreja paroquial. O padre Correia, ele passou todo esse tempo aqui, administrando a sua fazenda. A sua fazenda não era uma fazenda muito produtiva, mas era uma fazenda muito importante que ficava ao longo da estrada. E era o ponto de parada de todos os viajantes que passavam por aqui, que eram muitos, mas muitos, não só viajantes, como tropeiros, porque toda a região da mineração de Minas Gerais era abastecida por essas tropas. E os tropeiros paravam, tinham que parar aqui para a manutenção dos burros, das mulas, e aproveitavam o paradouro aqui da fazenda. Todos os viajantes importantes, naturalistas, que passaram por aqui na primeira metade dos anos 1800, Fleiraus, Langsdorff, Spix, Machos, todos eles faziam referências muito elogiosas à fazenda, especialmente à natureza que cercava a fazenda. O padre Correia, o padre Luiz Dias Correia, ele se tornou cônego. Cônego não por determinação do Vaticano, mas por causa das suas ligações com o Império. Ele foi designado como cônego imperial, cônego mor da Capela Imperial, que é hoje a nossa Igreja do Carmo. É um cargo importante na época. E daí, então, ele foi de padre, ele foi elevado a cônego, como ele é conhecido até hoje. É bom lembrar que o cônego Luiz Dias Correia, ele não é o padre Correia da fazenda vizinha aqui. O padre Correia era tio dele. O padre Correia era filho do Manuel Correia da Silva e irmão da Maria Brígida. Era tio, e muito mais velho que ele, uma geração anterior a dele. O padre, o cônego Luiz Dias Correia faleceu em 1854 e foi deixou a sua fazenda. Como ele não tinha herdeiros, pelo menos oficialmente ele não tinha nenhum filho, ele deixou a fazenda dele como herança para o administrador da fazenda. E a fazenda foi
passando de mãos em mãos desde essa época, 1854, até os dias de hoje. Passou por cerca de 6 proprietários, até que em 1940 a fazenda foi adquirida pela família Leite Garcia. Obrigado pelo depoimento. Eu gostaria agora de passar para o Dr. Jean Charles. Qual é a relação entre o ISCA, o Instituto Samambaia de Ciência Ambiental, e a Fazenda Samambaia? O Instituto foi criado ano passado, ou seja, ele tem exatamente 1 ano, em junho do ano passado. A ideia foi criar um roteiro, uma história ligada ao Parque Natural da Fazenda, né? Aproveitar de toda a beleza do parque, das espécies, que é da fauna e da flora, e tinha lógica de abrir ao público e trabalhar com as escolas, essencialmente as escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. E nós fazemos um trabalho muito interessante, que é um trabalho no terreno, né, com um biólogo, um botânico, um engenheiro florestal, uma pedagoga. E as crianças são recebidas aqui com as professoras participam, né? É importante dizer que esse trabalho também foi inspirado a partir da lei, que é uma lei transversal, que é uma lei do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Educação, o MEC, que é a Lei 14.725, de setembro de 1999, que prevê a aplicação da educação ambiental em todas as escolas. Então nós pegamos nesse tema da educação ambiental, que é muito importante, e estamos aplicando ele aqui, tá? Então as crianças aprendem aqui a biodiversidade, os temas que são abordados da água, da fauna, da flora, a importância da biodiversidade dentro da floresta, que tem que ser respeitada, dentro das trilhas que elas vão à horta orgânica. Tem uma horta orgânica que nós explicamos para elas a importância da cultura sem agrotóxicos. Enfim, o nosso objetivo foi esse, essencialmente. Mas não vamos só trabalhar com as crianças, vamos também trabalhar com idosos. Isso também já começou. Uma nova história, né? Porque a fazenda tem quase 300 anos, e a partir de 2009, ou seja, é uma nova era que está nascendo. Hoje é um instituto que ocupa toda a área da fazenda, e esperando que essa obra perdure, né, durante outros séculos, né, aqui por diante. É um exemplo de cidadania, é um exemplo que você está dando a todo mundo. Eu tenho certeza de que você é um dos poucos com recursos próprios e através do seu de pesquisa de mercado chegou a um ponto em que consegue, mas eu acho que você já está mostrando um caminho para as pessoas. Realmente nós não temos apoio, isso a gente sabe, de nenhum órgão do governo, quando se fala em tombamento, em preservação, mas todo mundo fala a mesma coisa, porque é um reclamando aqui, o outro contestando ali, outro reivindicando lá, mas isso de uma forma muito isolada. Eu não vi nenhuma organização, associação, OICIP, ou lá o que seja, representativa dos proprietários de bens tombados. Isso não seria interessante? Eu penso que sim. Acho que o apoio é sempre bem-vindo, né? Essa casa ela é tombada, foi uma das primeiras casas tombadas pelo IPHAN. O IPHAN foi fundado em 1948 e a casa foi tombada, nós temos o registro, ela foi tombada em 1951. Ou seja, não existia IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico no Brasil. Aliás, é muito recente, 1948 é ontem, né? E a casa foi um dos primeiros que foi tombado. Assistência era muito bem-vinda, sobretudo a nível técnico, né? O IPHAN já esteve aqui, eles são amigos nossos, eles ajudam a gente ou seja, pelo menos a ter as diretivas, né? Ou seja, mas a nível técnico não existe um
laboratório ou um organismo que ofereça o serviço aos proprietários. Eu não penso que existe. Isso seria uma ideia, talvez, de criar uma associação de proprietários de monumentos históricos, né? E dentro dessa associação teria todo um elenco de especialistas que poderiam, quer a nível científico, né, ou a nível técnico, ajudar o proprietário. Sobre a pergunta dos fundos e recursos, infelizmente não tem essa cultura. A gente sabe que tem o IPHAN, a gente sabe que existe a Lei Rouanet, que é uma lei que também pode ser aproveitada a nível de atividades culturais, essencialmente. O IPHAN promove um prêmio todo ano, que é o prêmio que porta o nome do fundador do IPHAN, todo ano, que é uma verba de R$300 mil, que é dividida entre vários monumentos. Cada monumento recebe uns R$20 mil por aí. Já não é mal. Tá? Eu acho que a consciência aqui, sem querer criticar, não é dos proprietários. Os proprietários têm a consciência do que têm. Tá? A ajuda aqui é do poder público. O poder público é esse que não tem essa visão. Tudo particular não é da responsabilidade, por definição, do poder público. Então, eles não dão assistência por isso. Né? Mas existem agora novos programas, nomeadamente o Ministério do Meio Ambiente lançou das RPPNs, né, as reservas particulares de preservação. Né? Nós podemos também nos candidatar. Incentivo os proprietários que têm muita terra, muita floresta na Mata Atlântica de fazê-lo, não só porque então tem uma conscientização, uma responsabilidade de manutenção, né, que as florestas são abandonadas por si próprias, né, não tem manutenção nenhuma, e tem um benefício sim, tem uma redução no IPTU ou no ITR. Então, existem alguns incentivos. Não é automático. Mas não é automático. Tem que ser, ou seja, uma vez que as terras são transformadas em RPPN, mais nada pode ser feito. Fica eternamente reserva de preservação. Né? Então não se pode construir, não se pode abater árvores. Então, isso a gente nota que foi projetado pelo Ministério do Meio Ambiente. Não há suporte, não há ajuda, não há. Isso seria interessantíssimo, né, juntarmos os organismos, o IPHAN, né, e outros, e os proprietários para isso. Acho que sim. De onde surgiu a ideia desse trabalho magnífico aqui na Fazenda Samambaia? Foi educado na Europa, tá? Então eu fiquei mais de 42 anos fora e cresci lá. Então a minha visão é uma visão diferente, né? Os valores diferentes, cultura diferente, né? A cultura francesa é muito rica, né? Se você pensa em Luís XIV, Luís XV, se você teve a ocasião de visitar o Palácio de Versailles, é carregado de história. Quer dizer que então eu cresci nessa cultura, né? Simplesmente eu quis trazer, ou seja, para aqui, para o Brasil, esta cultura, né, de preservação da história dos monumentos. Eu fui visitar na França um castelo muito bonito, que é o Château de Chaumont, que a proprietária foi a princesa de Médicis, e o Ministério da Cultura simplesmente recuperou o monumento, uma área muito bonita, uma área também com jardins e árvores lindas, e simplesmente criaram um tema. O tema foi uma exposição anual de arquitetos paisagistas. Eu visitei essa exposição, visitei o castelo, está aberto ao público, é visitado anualmente por mais de 100 mil visitantes, incluindo estudantes, em todas as disciplinas. E eu me inspirei um pouco dessa experiência. Aliás, eu fui batizado na capela aqui. Nós fizemos sim um trabalho de restauração durante os últimos 5 anos.
não foi uma coisa de uma hora para outra. É um monumento tombado, então nós temos que fazer as coisas com muito cuidado. A gente não pode tocar de qualquer maneira no monumento como esse. Ainda falta muito trabalho para fazer. Nós também descobrimos que a calha da capela foi feita por Mestre Valentim. Sim, não é fácil. Acho que o esforço que é feito tem que ter essa dinâmica, essa vontade. Eu fiz tudo sozinho, ou seja, com meus próprios meios, aos poucos, porque não podia fazer tudo de uma vez só. Não é fácil, eu acredito que não é fácil. A coragem que a pessoa tem que ter de abrir as portas de um monumento desse. Porque a minha primeira preocupação, me disseram, mas você é louco, você vai fazer isso, vão estragar tudo, tínhamos que abrir. A ideia realmente não é fazer crítica aqui, mas fazer uma constatação. Isso que nós conversamos aqui é um fato. Mas quando eu falo de apoio, eu não falo apenas em apoio financeiro, eu falo principalmente um apoio logístico, um apoio técnico, exatamente orientando as pessoas como fazer, como devem agir, trazendo técnicos que possam colaborar no intuito dessa pessoa poder gerar alguma coisa dentro daquela propriedade que venha ajudá-la a manter, que nem todo mundo tem essa condição de manter. Tanto falar da história como falar do tombamento, que são coisas que interessam a todo mundo, até porque muita gente não sabe o que acontece, nem o porquê de uma casa ser tombada, né? E a gente está aqui exatamente para mostrar esse trabalho. Eu quero agradecer aos dois. Quero deixar aqui já um convite para uma próxima oportunidade, nos reunirmos, quem sabe, não só nós, mas também com a presença de outros proprietários de bens históricos, para a gente fazer um grande debate. Isso com a presença, quem sabe, do IFAM, do INEPAC, de todos os órgãos de preservação do país, ou que estão na cidade, evidentemente. Bom, muito obrigado a todos e acompanhe sempre o nosso programa.